Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui com o nosso coração feliz, iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que todos nós reservamos uns minutinhos do nosso dia para acolher uma reflexão, uma mensagem de esperança, um esclarecimento para a nossa alma. Estamos aqui com o coração aberto a Jesus, para que o Mestre possa cultivar os teus ensinamentos na terra da nossa alma. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que o nosso dia hoje possa ser um dia, meus irmãos, com Jesus em nosso coração. E bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os caminhos da vida que nos conduzem para a elevação interior, porque se tem algo que todos nós compartilhamos, meus irmãos, quando estamos aqui encarnados na matéria, é o nosso desejo de evoluir, o nosso desejo de nos tornarmos um pouquinho melhores, o nosso desejo de crescermos moralmente. Isso é algo que nós desejamos. Queremos e desejamos ser almas melhores, não é mesmo? Mas hoje, a nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está nos inspirando aqui o nosso tema, ela vinha aí nos instigar a pensar que muitas vezes nós achamos que essa elevação interior, que esse crescimento moral, ele só se dará se tivermos uma vida tranquila, uma vida pacífica, dias de mansidão. O nosso evangelho de hoje, lá na passagem dele, naquelas palavras, irá nos instigar a pensar e a refletir por que nós fazemos essa relação. Criamos meio que esse sinônimo de tranquilidade, é sinônimo de elevação de alma. De que uma vida calma, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldade é sinônimo de uma alma já evoluída, uma alma que já está moralmente à frente. Nós ainda pensamos assim, ainda fazemos essa relação de que somente aqueles que possuem uma vida de mansidão, uma vida calma, uma vida tranquila, são almas já mais evoluídas. Meus amados irmãos, quando nós começamos a pensar dessa forma, nós, sem percebermos, vamos nos afastando dos grandes aprendizados da nossa vida, nos afastando de pessoas, nos afastando de situações, nos afastando daqueles que pensam diferente de nós, nos afastando daqueles que muitas vezes colocam as nossas virtudes em teste, ou seja, precisamos ter muita paciência, precisamos ter muita compaixão, muita piedade, então por isso acabamos nos afastando. Quando há dias de dor, quando os dias de dificuldade chegam, logo nos afastamos desses problemas, dessas dificuldades, dessas dores. Evitamos desafios, evitamos as dificuldades, não queremos em hipótese alguma passar por um dia difícil, porque, como dissemos, nós achamos que enfrentar esse turbilhão de pessoas que pensam diferente, o convívio com aquele que pensa de forma diferente que a nossa, o convívio com aquele que testa as nossas virtudes, ou os dias de dificuldade, os dias que irão ali nos trazer aflição, nós achamos que isso vai nos afastar da elevação espiritual. Meus irmãos,
Por que será que nós achamos que somente a tranquilidade, as relações com o próximo que são harmoniosas que vão elevar a nossa alma? Lembremos do nosso amado Mestre Jesus. Jesus, o Espírito mais puro. Cristo não teve uma vida de tranquilidade, de mansidão, uma vida o tempo inteiro pacífica. Eu digo vida, o tempo que ele esteve aqui presente conosco na matéria. O tempo que Jesus esteve aqui conosco na terra, Jesus não teve dias de mansidão, tranquilidade o tempo todo. Jesus não teve dias pacíficos 100% da jornada dele quando ele esteve aqui. Cristo, o Espírito mais puro, enfrentou dores para nos mostrar que as dores, quando enfrentadas com muita resignação, com muita fé, engrandecem o nosso espírito. Jesus, ele conviveu com todos aqueles que pensavam diferente dele. Jesus não se afastou em nenhum momento, não evitou aqueles que pensavam diferente dele. E assim Jesus firma para todos nós o respeito para com o próximo e o acolhimento de todos sem distinção. Jesus, meus irmãos, passou por dias também de extrema dificuldade, de calúnia, de descaso, para nos ensinar que são nos dias difíceis que as nossas virtudes mais florescem. Como dissemos, Jesus, enquanto esteve aqui, não teve dias de tranquilidade, mansidão e muito menos sereno. Jesus se elevou através da dor. Jesus se elevou através da dor. Jesus viveu o amor, sobretudo com aqueles que eram diferentes dele. Então a vida de Jesus, meus irmãos, firma para todos nós que é na adversidade que a gente eleva a nossa alma. Fugir das dificuldades, evitar o contato com o próximo que pensa diferente da gente, se afastar do convívio social, é evitar aprendizado para a nossa alma. Meus amados irmãos, a nossa alma se eleva nos momentos de dificuldade. As nossas virtudes, o momento que elas irão mais florescer é nos momentos difíceis. Nós crescemos moralmente, muitas vezes é através da dor. O nosso espírito aprende sobre os sentimentos mais nobres é no convívio com aquele que pensa diferente da gente. Porque quem pensa igual a nós ou muito parecido, é muito fácil nós termos paciência, amor para com esses. Mas nós aprendemos mesmo sobre os sentimentos nobres, a vivê-los sem distinção, como Jesus nos ensina, é com os nossos irmãos que pensam diferente da gente. Com aqueles que precisamos viver a paciência, a compaixão, a indulgência, o perdoar, meus irmãos, o perdoar. Então, todas as vezes que nós nos afastamos das dificuldades do mundo, que nós nos afastamos das adversidades, que nós evitamos, meus irmãos, propositalmente o contato com o outro, porque achamos que ele é difícil demais, porque tem problema demais. Todas as vezes que nós fazemos esse movimento, a todo momento em nossa vida, estamos evitando aprendizado. Aprendizado, formas de crescer e de evoluir. Jesus jamais evitou contato com o próximo. Jesus não teve só tranquilidade em sua vida, provando para todos nós
que a dor, que a adversidade, que as dificuldades, que o contato com aquele que pensa diferente são grandes oportunidades de crescermos espiritualmente. Por isso, meus amados irmãos, como a própria passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós hoje, vou até trazer um trechinho aqui dela para a gente. Lá na nossa passagem, que está inspirando a nossa reflexão aqui, é nos dito: fostes chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais encontrardes. Por outras palavras, o Evangelho aqui está nos dizendo que fomos chamados a viver, a ter uma existência em um mundo em que aqui habitam espíritos de diversas naturezas e aqui dizendo moralidade. Cada um vai pensar de uma forma, cada um vai ter às vezes um nível de moralidade, cada um vai ter uma conduta. Somos diferentes, meus irmãos. Aqui ainda somos muito diferentes. O Evangelho nos diz: não choqueis nenhum daqueles com os quais encontrardes. Ou seja, aproveitemos a oportunidade desse convívio com o próximo para crescer. Não nos afastemos, não evitemos. Não pensemos que apenas a vida de tranquilidade, sozinhos, só nós e nós mesmos, é uma vida que vai levar à evolução. Porque, meus irmãos, Jesus provou para nós que esta vida de mansidão, de tranquilidade, sem a adversidade aqui na Terra, ainda não existe. Nosso processo de aprendizado e elevação aqui ainda são pelo contato com o outro, pelas dificuldades e também pela dor, meus irmãos, pelas provas e pela expiação. Então, só retornando aqui, meus irmãos, lá no início da nossa reflexão, vida de mansidão, dia sem problema nenhum, semana sempre tranquila, porque evitamos problemas, evitamos contato com o outro, nos excluímos de tudo. Isso não nos leva ao aprendizado, não nos leva, e isso não é sinônimo de elevação de alma. Vida sem problema não é sinônimo de elevação espiritual. Agora olhemos para todos aqueles irmãos que passam por tantas dificuldades, tantos problemas, que a cada dia que passa é uma prova, é um teste novo que surge na vida deles. Olhemos para esses irmãos com os olhos misericordiosos, que compreendem que são irmãos que estão ali aprendendo, lutando e com muita fé, insistindo com coragem para aurir as grandes virtudes. Esses são grandes exemplos para nós. Bom, meus amados irmãos, vou convidar para a gente encerrar nosso evangelho de hoje. Encerrar aqui, meus irmãos, lembrando que esta é uma mensagem inspirada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, uma passagem que vem nos falar sobre o homem no mundo, porque nós ainda temos, sim, meus irmãos, aquela ilusão de que a vida não pode ter dor, de que a vida não pode ter sofrimento, de que a vida não pode ter adversidade. E pensando assim, é só chegar um problema que nós já ficamos desesperados. Então, quando a gente compreende que a dor faz parte do processo da nossa existência, que a dificuldade, que os desafios fazem parte do processo do nosso crescimento, nós aurimos força, muita fé em Jesus e continuamos a nossa caminhada, porque sabemos que estamos no caminho para elevar a nossa alma. Bom, meus amados irmãos, vou convidar para a gente se encerrar também, lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias,
para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, uma excelente sexta-feira para todos nós, que Jesus possa estar presente hoje, nos amparando, protegendo os nossos passos e nos conduzindo a decisões cada vez mais próximas do caminho com Ele. Que assim seja.